Boa noite, a graça e a paz. Sejam bem-vindos a mais um programa, a Bíblia e a Família, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. Esse programa tem como finalidade instruir, através da palavra de Deus, a respeito da família, em todos os seus aspectos, em todas as áreas, pela palavra de Deus, para que nós possamos cada dia mais poder agradar ao Senhor naquilo que a sua palavra ensina. E hoje o tema será Minha Família, Minha Missão. Mas antes de começar o programa, nós queremos já lembrar você para compartilhar o link, para divulgar essa programação na sua igreja, nos seus amigos, nas suas redes sociais. Compartilhe a palavra de Deus. Como é bom para nós, também é bom para aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, parentes, vizinhos. Compartilha, divulga a palavra de Deus. Amém? E já queremos mandar um abraço também para o nosso pastor Djalma e a sua esposa Gilvanete, que com certeza nos assistem em todos os programas, né? Um abraço. E agora nós vamos orar e prosseguir com a nossa programação. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade que nós temos de aprender mais sobre a tua palavra para colocar em prática na nossa vida. Porque os ouvidos mais próximos são os nossos. Então começa de nós, Pai. E que essa palavra possa alcançar também a estas pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, essas pessoas que estão recebendo através de um compartilhamento da sua rede social. Que a tua palavra, a tua unção, o poder que acompanha essa palavra possa alcançar cada pessoa que está assistindo e está com o coração aberto para receber de ti, Pai. Que a tua palavra, essa palavra que é eficaz e poderosa, que não volta vazia, possa alcançar corações sedentos e desejosos neste dia e no dia que for visto por qualquer pessoa, em nome de Jesus. E já te agradecemos por isso. Amém. Vamos ouvir agora um louvor e depois nós voltamos com a palavra. Bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder
Tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Só tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Você está assistindo o programa Bíblia e a Família, um programa da Igreja Evangélica aqui em Santa Rita, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado da Paraíba, na cidade de Santa Rita. E hoje nós vamos falar sobre o tema Minha Família, Minha Missão. Para isso, nós convidamos o irmão Marcílio Moura para compartilhar um pouco da palavra de Deus sobre esse tema conosco nessa noite. Irmão Marcílio. A graça e a paz a todos. Que bom que você está ligado nesse programa. Se você está ligado nesse programa é porque é da vontade do Senhor que você escute que vai ser falado neste programa. Convido você mais uma vez, como foi reforçado no começo do programa, a você compartilhar esse tema. E quando a gente fala de minha família, minha missão, essa missão aqui é resgate, né? É a missão de todo cristão, é resgatar pessoas para Cristo. E dentro da família nós temos esse papel
de resgatar os nossos familiares para Cristo. A gente gostaria muito que todo lar fosse cristão e a gente sabe que não funciona assim. Mas o que a gente pode fazer, e isso eu chamo como uma missão, né, tanto do pai como da mãe, deve ser feito segundo as regras da palavra de Deus. Então nesse programa nós vamos aprender um pouco da palavra do Senhor a respeito dessa missão de agregar nossa família ao Evangelho, agregar nossa família na missão de trazê-los para o convívio de Cristo, estarem em Cristo também. E a gente sabe que nada do que o Senhor fez foi feito para dar errado. Então, apontando para o casamento, nós sabemos que essa instituição criada por Deus, né, foi Deus que fez o primeiro casamento no planeta Terra, Ele fez essa instituição para dar certo e não para dar errado. Então, como é algo que envolve o homem, né, quando eu digo o homem, o ser humano, não o ser masculino, então existem tantos defeitos na família, né? Então essas coisas que acontecem não foram programadas, nem foram planejadas por Deus para dentro do convívio de uma família. Mas a gente sabe que quando o homem está envolvido em alguma coisa, pode ser que não vá dar certo. Mas segundo a palavra de Deus, nós podemos reavivar essa família, trazer essa família de volta para os princípios cristãos. Hoje em dia tem sido muito banalizado essa questão de relacionamento. Nessa semana nós nos encontramos com um casal e tivemos a triste notícia da separação dos filhos, e a gente vê que essa geração mais nova, elas têm, diferentemente da geração passada, né, que levava o casamento a sério, essa geração nova, ela tem banalizado o casamento, ao ponto de, eu tenho uma frase que eu digo sobre casamento, que são duas palavras, beleza e paciência. Eles dizem, né, se der certo, beleza, se não der certo, paciência. Mas a gente sabe que casamento é um projeto de Deus, foi feito para dar certo, né? E nós temos, antes de nós partirmos para uma missão exterior, né, quando eu falo exterior, mesmo sendo no nosso país, fora da nossa casa, nós precisamos vencer essa missão dentro da nossa casa, né? E que missão é essa? É trazer as pessoas da nossa família ao Evangelho, né? E a gente sabe que existem vários meios de se trazer uma pessoa para o Evangelho, segundo as cartas de Paulo. Você pode, pelo um bom testemunho, né, ganhar pessoas para Cristo, mas também, primordialmente, é pela palavra de Deus. Então nós temos a missão de levar essa palavra, pregar essa palavra, como está escrito lá em Marcos, no capítulo 16, né, que é a grande comissão, no versículo 15 e no versículo 16 do Evangelho, segundo escreveu São Marcos, que diz assim no versículo 15, capítulo 16, versículo 15 do Evangelho de Marcos. Diz assim, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O primeiro princípio para se trazer pessoas para o Evangelho é pregar o Evangelho, é pregar a palavra de Deus. A gente pode querer usar outro meio para trazer pessoas para o Evangelho, mas é um meio, é como se você fosse fazer um bolo e esquecesse de colocar alguma coisa no bolo, o bolo vai dar errado. Então, a norma de Deus é prega o Evangelho, prega a palavra. E a Bíblia diz, versículo 16, aí sim, depois de pregado a palavra, quem crê, depois da pregação, porque não tem como se crer se não há quem pregue, né? Então, pregamos o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. Então, o que leva à condenação? Pessoas podem ouvir o Evangelho e pessoas podem ir para o inferno por não crer somente no Evangelho. Então, não basta apenas pregar o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho e quem está ouvindo o Evangelho precisa crer para a salvação. Porque quem não crê vai ser condenado. E nós temos um exemplo de salvação já na Nova Aliança, no Novo Testamento, né? E da salvação de uma família inteira que se encontra lá em Atos, no capítulo 16. Essa passagem é muito conhecida. É quando Paulo e Silas eles estão cantando na prisão e eles se libertam, né, por causa desse louvor e por causa da oração, como diz a palavra de Deus. E fala sobre a conversão do carcereiro. Mas não foi só a conversão do carcereiro, foi a conversão do carcereiro juntamente com toda a sua família.
O mais interessante foi isso. E essa passagem está escrita em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 27. Você que está com a Bíblia em casa, acompanha comigo, né? Se você não está com a sua Bíblia oficial que você leva para a igreja, abre o aplicativo no teu celular, porque crente que não carrega o aplicativo de uma Bíblia no celular, precisa se converter de novo. Precisa baixar, né, o aplicativo. Baixe o aplicativo da Bíblia no seu celular para não ter desculpa. Atos capítulo 16, versículo 27, diz assim: o carcereiro despertou do sono, isso depois que teve aquele terremoto, né? Os alicerces da prisão foram movidos, as prisões, as portas se abriram, as pessoas deram fuga, né? E diz que quando o carcereiro despertou, no versículo 27, do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Por quê? O castigo para um carcereiro que deixa os presos romanos saírem era um castigo brabo. Eles prefeririam a morte do que permanecer vivo sofrendo. Então ele já ia tirar sua própria vida, né? Mas no versículo 28 diz: mas Paulo bradou em alta voz. Eu acho que o carcereiro estava numa certa distância, deve ser, né? E Paulo conseguiu ver isso e disse: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, Paulo já sabia o motivo da morte do carcereiro. Sabia que ele ia fazer isso porque as pessoas tinham se soltado. Então ele brada, né, como um servo do Altíssimo, deve ser nós também, salvar vidas, né? Paulo já sai da prisão aqui, salvando a vida do carcereiro. Se ele fosse, muitas pessoas hoje em dia, quando vissem lá que foi ele que me prendeu, pode morrer à vontade, né? Mas Paulo não, é uma vida que estava se perdendo sem a salvação. E Paulo não ia deixar um negócio desse acontecer na frente dele. Então o que é que ele deve ter pensado muito rápido, né? Ele disse: eu não vou deixar esse homem morrer sem salvação. Então ele bradou: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então tirar a sua própria vida, a Bíblia diz, é um mal que a pessoa faz a si mesmo. Então não tem benefício nenhum em tirar a sua própria vida. Versículo 29 diz: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? É como se ele dissesse assim: eu quero que vocês tenham. E uma coisa interessante aqui é que ele já clamou por salvação, o carcereiro, porque era coisa que Paulo e Silas faziam toda hora. Foi isso que eu vi aqui agora. Não é? Né? Ele já tinha sido salvo agora da morte física, né? Morte física. Por Paulo, que ele ia se matar. E de repente ele fala sobre outra salvação, né? O que é que eu devo fazer para ser salvo? Bom, isso aqui ele já estava falando da parte espiritual. Que coisa interessante, né? Que devo fazer para que eu seja salvo? Essa pergunta aqui, esse clamor, foi por tudo que Paulo e Silas faziam durante toda a sua vida, né? Depois que eles se converteram. E eles estavam presos por causa dessa mensagem. Que mensagem? A mensagem de salvação. Então esse homem disse: rapaz, esse negócio deve ser muito forte, porque funciona, né? Funciona. Todos os presos se libertaram. Eles não tinham a chave, né? E naturalmente falando, os presos iam embora, né? Abriu tudo, caiu corrente, abriu porta. Por que eles ficariam lá, né? Mas a presença de Deus, que é justo, né? Quem deveria ficar preso ficou lá. Mas os justos que não tinham feito nada foram libertos, né? Aí no versículo 31 respondeu Paulo e Silas, né? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A gente sabe, né? A gente que é cristão, que lê a Bíblia, a gente sabe que salvação é individual, né? Eu posso ter a minha santidade, fazer tudo que eu puder, jejum, oração, tudo que diz respeito à salvação, né? Na minha própria força, né? Nas minhas obras. Eu posso fazer tudo de obra para ser salvo. Mas eu sei que na minha salvação, eu não consigo levar a Soraya junto de mim, se ela não tiver uma prática cristã também condizente com a palavra de Deus. Como eu também não consigo levar meu filho juntamente com ela e comigo. Então, cada um, mesmo sendo a família, cada um deve tomar conta da sua salvação. A salvação é por CPF, eu costumo dizer. É individual.
Então, se a salvação é individual, quando ele diz aqui, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, ele não está dizendo isso como um mandamento, como uma promessa, vamos dizer assim, né? Porque eu posso pegar esse versículo aqui e vamos, como algumas igrejas fazem, exigir do Senhor que minha família seja salva. Eu posso orar pela minha família para que Deus dê a eles salvação, mas isso de forma individual. Que Deus abra os olhos do entendimento da minha família, né? Que haja luz, que essa luz brilhe no entendimento deles, para que eles possam compreender que Jesus é o Senhor e Salvador da vida deles também. Mas eu não posso, por causa da minha salvação, exigir ao Senhor que Ele salve toda a minha família. Porque não é um trem, um vagão e o resto que vem junto vai né, de presente. Para adquirir a salvação, né? Não é por herança, né? Por título. Não é por título. Meu pai é crente e meu filho vai ser crente. Não é assim. Se ele não quiser, não vai ser, né? Então, porque a salvação é individual. Então, os filhos que acham que porque os pais, né, vão para a igreja, frequentam a igreja, então se meu pai vai, eu por tabela eu já estou salvo. Não funciona desse jeito e não se engane. Salvação sempre foi e sempre vai ser individual. É por CPF, é por você crer no Senhor Jesus e será salvo tu, pela tua crença, e a tua família também pela crença deles. Então, o que é que diz no versículo 32? E lhe pregar, olha só, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O que é que se faz depois que se apresenta a salvação? Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus. Primeiro princípio, pregar. Eu digo que você vai ter a salvação crendo no Senhor Jesus, mas eu tenho que pregar a palavra. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, Soraya. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Se a salvação dependesse apenas do carcereiro, se pregava a palavra apenas para o carcereiro, não era? E por tabela a família dele ia ser salva. Mas a palavra de Deus é bem clara. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, se o restante da sua família não ouvisse a palavra de Deus, não tinha como eles se salvarem. Era impossível. Porque a gente sabe pela palavra que é impossível de alguém se salvar se não ouvir o Evangelho, né? Porque o Senhor disse, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, aonde? No Evangelho, e for batizado será salvo. Então, sem pregação, gente, sem o Evangelho entrar na família, é impossível a família se salvar. Primeira coisa que a gente deve introduzir na família é o Evangelho. A palavra de Deus é a palavra que vai salvar a nossa família. Foi pregado o Evangelho ao carcereiro e a todos da sua casa. Então esse princípio não pode ser quebrado. No versículo 33 diz, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Isso é sinal de que o carcereiro aceitou a palavra e toda a sua família aceitou a palavra. Por quê? Não se pode batizar ninguém sem antes se converter ao Evangelho. Então eles ouviram a palavra, a regra é bem clara. Ouça, pregue a palavra, ouvindo-se a palavra, se crê na palavra, depois, automaticamente, se tiver a oportunidade, né? E seguindo hoje todas as normas da igreja, se tem um discipulado, algo desse tipo, vai para o batismo, né? E foi o que aconteceu com essa família. Eles creram, se arrependeram e foram batizados, todos os seus. Todos ouviram, todos creram, todos foram batizados. No versículo 34 diz isso, ó. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, que isso é sinal de comunhão. Ninguém leva para a sua mesa quem você não quer ter comunhão. Se você levou alguém para a sua casa, é porque no mínimo você quer ter comunhão com ela, né? Ou se não, dividir pelo menos a comida dela. Ela sabe fazer uma comida boa, ela gostou da sua comida, você faz um prato bom, a pessoa faz outro prato bom, junta aqueles pratos e ali se tem comunhão. Mas eu só coloco dentro da minha casa quem eu confio, né? Quem eu quero ter comunhão. Então, levou ele para a casa deles, versículo 34, e com todos os seus, olha só, todo mundo participando, manifestava o quê? Grande alegria. Por quê? Por terem crido em Deus. Gente, Glória a gente fala dessa palavra porque é uma alegria participar dessa palavra.
É uma alegria participar do reino de Deus. Olha só, manifestaram, não foi uma alegria, Soraya. Eles manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Porque as famílias estão tristes hoje em dia? Porque não estão crendo em Deus, não estão crendo em Deus. Se você quer trazer alegria para a sua família, faça como a família do carcereiro. A família do carcereiro, eles ouviram a palavra, eles creram na palavra, foram batizados, levaram Paulo e Silas, né? Porque sempre costuma levar o pregador para jantar, né? Depois de uma pregação. Levaram os pregadores para jantar na casa deles e manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Então, se falta alegria na sua casa, é porque falta Deus na sua casa. Se falta alegria na sua casa, é porque falta a sua família crer em Deus. Então, quando todos estão crendo, Soraya, quando todas da família estão crendo num só propósito, num só Deus, num só Senhor, é inevitável que essa alegria não venha chegar dentro da casa, não chegue na casa. E que maravilha aqui, ó. Grande, não é só alegria não, viu? É grande alegria. O Senhor promete, né? Grande alegria. Primeiro porque a pessoa nascer de novo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Os primeiros relatos de quem se converte eu tinha um peso sobre a minha vida, né? Esse peso foi embora. Então você já não carrega mais aquela carga. Aquele fardo que você carregava sozinho, você entrega, carrega agora, né? Os fardos são do Senhor, é leve. O meu fardo é leve, o meu jugo suave. Então nós devemos entregar a nossa vida para o Senhor. Então, você observa que eles precisaram crer naquilo que foi pregado para eles. Primeira coisa, o evangelho foi pregado, mas eles precisaram crer naquilo que foi pregado para eles. Então, na visão de Deus, não é só a gente, é a gente e a nossa família também. Então, tem para todo mundo, o evangelho é para todo mundo, gente. Então, essa família acreditou no que foi pregado. Pode falar. Eu enchi a boca, né? Eu gosto sempre de compartilhar e instruir, ensinar as pessoas, né? O que é bom, o que a gente acha bom, geralmente a gente procura compartilhar com as outras pessoas. É assim que funciona nas coisas mais simples, né? Do dia a dia. Às vezes você compra um produto, você acha bom, você fala para sua vizinha, fala para alguém da família, sempre compartilha com alguém aquilo que você descobriu, comprou e que é bom. E da mesma forma, ou de uma forma maior e melhor, a gente deve compartilhar a palavra de Deus, né? E principalmente com os da nossa família, ou primeiramente, como o tema diz, é a minha família, minha missão. Então a gente precisa compartilhar. E falando aqui da alegria, né, dessa comunhão com aquela família que recebeu a palavra de Deus em seu coração, e recebeu Jesus como Salvador, nós precisamos também conservar essa alegria. Enquanto estava lendo, eu me lembrei de uma passagem de um versículo que fala em João 15, né? O versículo 7, a primeira parte, que diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então a gente recebe também essa palavra dentro do nosso lar, a gente creu, a gente recebeu Jesus como Salvador, e talvez você esteja sentindo falta dessa alegria dentro da sua casa, né? E a Bíblia nos ensina que é justamente por isso, porque essa palavra deve permanecer em nós. Às vezes a gente recebe aquela palavra com alegria, como diz lá na parábola da semente, né? Recebe com alegria e tudo, mas a gente não precisa só receber. A gente precisa permanecer na palavra, né? Permaneça em Cristo, permaneça na palavra e Ele vai permanecer em você. Então vai haver alegria abundante, vida abundante, mesmo que os problemas venham, você vai estar bem alicerçado e não importa o motivo, a alegria do Senhor vai ser sempre presente na sua vida, porque a alegria do Senhor, ela independe daquilo que os nossos olhos estão vendo. Né? A minha alegria não está no meu marido, a do meu marido não está em mim, a sua não deve estar no seu cônjuge ou nos seus filhos ou em qualquer outra coisa ou pessoa. A nossa alegria, a Bíblia nos ensina, né? Deve estar no Senhor. Regozijai-vos sempre
no Senhor. Então a sua alegria está garantida se você se regozijar nele. É só um parêntese aqui sobre a alegria dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Permanecendo avivada ali. E um lar cristão, né? Que a gente chama de crente, o lar de crente, deve ser um lar de alegria, independente de. Porque provação, a gente passa, todo mundo passa, né? A vantagem é que o povo de Deus, ele tem um auxílio mais forte, né? Porque não é um auxílio só exterior do próprio Deus, é um auxílio interior. O próprio Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Então toda a fonte de alegria está lá, borbulhando dentro de nós, né? Porque ele falou, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, aleluia. Onde é que eu vou procurar esse recurso? Eu vou procurar dentro de mim. Eu olho e acho dentro de mim. O recurso está dentro de nós. O Espírito Santo, ele veio para nos auxiliar. Glória, né? a Deus. O Paracleto, ele é um ajudador, o Espírito Santo. Ele veio para nos auxiliar em tudo. A gente costuma espiritualizar tanto ao ponto de colocar o Espírito Santo fora das nossas coisas particulares ou materiais. Mas ele também quer participar, porque a Bíblia diz que ele nos ensinará todas as coisas. Então, material, coisas materiais, faz parte dessas todas também. Então, todas as coisas é todas as coisas. Então, o Espírito Santo quer nos auxiliar nas coisas espirituais, nos mostrar o reino de Deus, as coisas que são ocultas aos olhos naturais, mas também quer nos auxiliar nas coisas naturais também. Então, muitas vezes, o natural tem impedido as famílias ficarem com essa alegria, né? Ter essa alegria. Então, o crente não deve se concentrar nas coisas naturais, terrenas, somente. Né? Não deve colocar o seu empenho somente nas coisas naturais. Você deve participar das coisas espirituais. Você vai ver que tem mais alegria lá do que nas coisas materiais. E às vezes o pai, principalmente, né? E hoje em dia algumas mães também, porque as mulheres estão entrando muito forte, ou já estão lá muito forte no mercado de trabalho, né? A presença delas, mas às vezes a visão do pai, do sacerdote do lar, né? Acredita que a missão dele é justamente só o natural. É colocar a feira dentro de casa, é pagar a luz, as contas, e tá tudo bem. E não é só isso, né? Isso é a segunda missão, vamos dizer assim, porque a primeira missão é justamente isso que a gente está trazendo aqui através da palavra, que é a salvação da sua família, né? Ter uma família salva e também uma família que permanece na palavra de Deus. Eu queria trazer outro exemplo de uma família, continuando falando sobre minha família, minha missão, sobre essa missão de trazer a sua família para Cristo, né? Eu vou lá agora, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 7, mas a gente sabe que Cristo está do Gênesis Apocalipse, né? E Deus mostrando, mesmo em figuras no Antigo Testamento, mostrando que queria salvar o seu povo, né? E a salvação veio através de Cristo. Lá em Gênesis, no capítulo 7, fala sobre a família de Noé. A partir do versículo 5 diz assim: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Olha só, o cabeça da família, Noé, ele fez tudo segundo o que Deus tinha ordenado para ele. Às vezes o pai, né? O pai, né? Para focar bem no particular, para você que é pai. Às vezes você faz tantos planos e você mesmo assina. Eu quero saber se os planos que você tem feito foi Deus que assinou. Porque quando a gente bola alguma coisa, faz algum plano, a gente precisa da autorização divina, né? É realmente investir, não é gastar. É investir tempo em Deus. Investir tempo buscando ao Senhor, orando com toda oração e súplica ao Senhor, para que Deus possa ordenar, para que Deus possa assinar embaixo. Porque tem planos que nós fazemos que Deus não assina embaixo, não. E como é que eu vou saber disso? Você está lá forçando a barra, quando na verdade isso poderia ser muito mais leve se Deus tivesse assinado embaixo, porque Ele ia estar ali auxiliando, abrindo as portas, abrindo os caminhos para que tudo aquilo que você planejou juntamente com Ele viesse dar certo, né? Então, Noé, quer dizer Moisés, mas Noé, viu?
Moisés foi um caba muito bom também, mas Noé fez segundo o que Deus lhe ordenara. Então ele obedeceu a palavra. Primeiro princípio, pais, cabeça do lar, obedeça a palavra de Deus. Noé obedeceu segundo o que foi ordenado para ele. No versículo 6 diz assim: tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Nós vemos aqui o juízo, né? O juízo de Deus acontecendo sobre a terra. E a gente sabe que o juízo de Deus vai acontecer novamente, né? Assim como a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, né? Assim como aconteceu na época de Noé, né? Nos dias de Noé. Então Jesus estava dizendo, lá aconteceu o juízo de Deus, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Então os pais precisam da orientação divina, precisam obedecer a palavra de Deus. No versículo 7 diz: por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca. Por causa do juízo de Deus, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, as suas noras. Então chegou salvação para toda essa casa, porque todos creram na mensagem de Noé. Noé ali era o portador da mensagem de Deus. Então, primeiro, a mensagem da salvação, a né? mensagem da salvação. Deus falou a Noé, ele obedeceu o que Deus falou a Noé, Noé obedeceu o que Deus falou. Todos obedeceram às ordens de Noé, a família toda, ao ponto de toda a sua família, ele, os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos se salvaram. Pense num homem de credibilidade, né? Porque ele saiu levando a família e saiu levando o trem junto. Eu acredito assim que o segredo de Noé é esse tudo. Quando a gente faz tudo como o Senhor fala para nós fazermos, não tem outro resultado, né? Você faz tudo. A Bíblia diz até a respeito de Jesus na vida de oração, né? Que Deus atendia todos os pedidos de Jesus, não era porque ele era Jesus. A Bíblia não diz assim, a Bíblia diz que ele atendia a todos, porque Jesus fazia tudo que o Pai falava, tudo que Deus falou para Jesus fazer, ele cumpriu. Então esse tudo é o segredo, né? Tudo é o segredo. Se você tem imagina, um sacerdote, um marido, um dono de casa aí, né? Ou um jovem que está aí também, né? Representando o homem, mesmo antes de casar, mas que faz tudo. Deus fala, faça isso, faça aquilo, faz. Não tem eu não consigo ver outro resultado para uma pessoa que faz tudo que o Senhor ordena, né? É bênção. A gente viu o primeiro exemplo do carcereiro que conseguiu levar sua família por causa da pregação do Evangelho. Todos creram, todos foram batizados, todos se salvaram, foram para casa, levaram os pregadores para jantar, todo mundo se animou. Vemos outro exemplo aqui de Noé, que foi obediente a Deus, né? E a sua obediência, como exemplo de obediência, a sua família foi junto, acreditou em Noé, porque era difícil, irmão, nem um pingo de água. Não, era... Né? Era difícil acreditar na pregação de Noé. Hoje é mais fácil crer, eu acredito. Hoje é mais fácil crer, né? Tem Mas, 66 livros. Você crê numa coisa que você nunca viu acontecer, chuva. Difícil. Né? Eles não conheciam o que era chuva e de repente Noé dizia, olha, estou preparando uma arca porque vai cair chuva, vai cair água que vai inundar tudo. Eles não sabem, nem conheciam o que era isso, muito menos uma arca, né? Então, assim, você acreditar realmente não era fácil. Então, a gente tem um exemplo da família do carcereiro, da família de Noé, que obedeceu. Agora, um exemplo não muito bom. Nesse exemplo aqui, nem todos se salvaram. Olha só, está lá em Gênesis, no capítulo 19, que fala sobre Ló. E a gente sabe um pouco da história de Ló, né? Da mulher. Olha o que aconteceu aqui em Gênesis, capítulo 19, versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros. Lá a gente viu que Noé conseguiu convencer as suas noras, né? Com a sua vida. Aqui já fala dos genros. Então Ló tinha filhas. Então ele falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse... Aqui já fala da pregação do Evangelho. Era a mensagem de salvação da época.
levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Novamente, um juízo viria sobre aquele lugar, como veio para Noé também, como veio também o terremoto lá para o carcereiro, né? Então veio o toque de Deus nessas 3 passagens, e veio aqui porque o Senhor há de destruir a cidade. Então aqui era a sentença. O julgamento vai ser isso aqui, a cidade vai ser destruída. Então, Ló diz, saiam desse lugar, vamos sair desse lugar. Olha o que aconteceu. Os genros acharam, porém, que ele gracejava. Tem aqui na minha Bíblia, gracejava. O que é isso? Brincava, caçoava. Os genros pensavam que Ló estava brincando com eles. Estava falando aquilo por brincadeira. Olha só, a primeira mensagem de salvação aqui: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. É a mensagem que nós crentes pregamos, gente. Nós estamos pregando essa mensagem. Gente, vamos sair desse mundão. Vamos se libertar desse mundo. Esse mundo vai parar, vai ser destruído. Vamos ser arrebatados juntamente conosco, com o Senhor. É a mensagem que nós pregamos nas praças. A gente mora ali em Tibiri e a gente vê as praças, a pregação do Evangelho, e muitas pessoas têm dado atenção, né? Porque sabe que está chegando o final dos tempos, né? Mas muitas pessoas têm banalizado a pregação do Evangelho, gente. A mensagem é essa: se levante, saia desse lugar, da posição que você está, e venha para o Evangelho. Venha junto conosco, nós vamos ser arrebatados juntamente com o Senhor dos ares. Os genros de Ló não acreditaram na mensagem de salvação, que é a mensagem de salvação, né? Que viria a destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 15. Ao amanhecer, insistiram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Olha só, toma tua mulher e tuas filhas, né? Levanta, toma elas, tuas filhas, tua mulher, para que aqui se encontrem, para que elas não pereçam no castigo da cidade. Então quem não ouve ao Senhor vai perecer. Aqui o anjo veio enviado da parte do Senhor, o mensageiro. Hoje o mensageiro somos nós. O mensageiro somos nós. A palavra diz: ide e pregai o Evangelho. Nós estamos levando essa mensagem, insistindo, e devemos insistir com as pessoas, para que elas saiam dessa posição onde se encontram, porque Deus virá com juízo sobre a terra. Então a única forma de se salvar é o quê? Crendo nessa palavra. Então a mensagem do anjo aqui é: saiam daí. Eles precisavam crer nessa mensagem dos anjos, que haveria juízo sobre a terra, sobre aquela cidade, e que eles precisavam sair dali. A mensagem de salvação é essa: saiam dessa posição. Se você permanecer na mesma posição que você está, vivendo o mesmo estilo de vida que você tem, sabendo que é um estilo de vida longe do Senhor, você vai colher resultados perversos. Eu costumo dizer que a mesma vida que você leva aqui na terra, você vai levar depois da eternidade. Como começa a eternidade? Quando eu morro no meu corpo. Quando o meu corpo morre, começa a eternidade. Agora, qual a eternidade? A eternidade que eu escolho é aqui em vida. Depois que eu morro, deixo o meu corpo, eu passo a viver uma eternidade. Vai ser a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus? Quem faz essa escolha sou eu. Se eu viver aqui na terra sem comunhão com Deus, sem comunhão com a palavra, não tem nada, não quer saber de igreja, não quer saber de nada de Deus. Quando eu morrer ou deixar o corpo, o que é que vai acontecer? Eu vou continuar com o mesmo estilo de vida. Não vou conhecer a Deus, não vou ter comunhão com Deus, não vou saber nada de Deus, e automaticamente Ele não vai me chamar para perto dEle. Agora, se eu vivo em comunhão com Deus, com a palavra, com os irmãos, oração, aquelas coisas que a gente ia, os crentes, se eu continuar com esse estilo de vida, gente, quando eu deixar o meu corpo, eu vou continuar do mesmo jeito, sabendo quem é o meu Deus, sabendo da sua palavra, sabendo quem é o seu Espírito. E o que é automaticamente que Ele vai dizer? Vinde a mim. Os conhecidos do Pai. É isso que nós devemos cultivar, uma vida espiritual aqui na terra, para quando a gente deixar esse corpo, essa vida espiritual se manter. Se eu tenho comunhão com Deus aqui, vou continuar tendo comunhão com Deus. E você pode observar aqui que nem todos da família, aqui no caso de Ló, no caso os genros, os futuros genros, creram na palavra.
Infelizmente. É a famoso exemplo. Quando eu vejo esse texto aqui, eu me lembro das moças, né, que se casam muitas vezes com um rapaz que não quer nada com a palavra, igual o genro de Ló, queria nada com a palavra de Ló, disse que ele estava brincando. Isso aí é conversa, negócio de crente é conversa. Eu me lembro quando a moça crente da igreja, aí conhece um rapaz lá fora no mundo, e gosta tanto do rapaz, porque ele tem os olhos azuis, né? Aquelas coisas todas, é bonitão e tal. E, não, aí de pai, é um menino bonito, pai. Quando eu me casar, eu trago ele para a igreja. E acontece o contrário. Se casa com um rapaz bonitão, ou vice-versa, o rapaz da igreja, crente, se casa com a moça do mundo, com o afã de querer trazer ela para a igreja. Se isso não acontecer antes, esqueça. Se você não conseguir trazer antes, e antes é no namoro, né? Não é nem para o crente namorar com o jugo desigual, né? Que a Bíblia fala é um jugo desigual. Você vai querer vir para a igreja, o namorado vai querer ir para a boate, né? Já está começando errado. Já começa errado, gente. Eu não vi um dar certo. Até hoje. Eu não vi. São 30 anos de evangelho. Eu não vi dar certo com ninguém ainda não. Se está difícil as pessoas dentro da igreja manter um casamento cristão, com os dois indo para a igreja, viu? Os dois indo para a igreja, os dois lendo a Bíblia, os dois orando, participando de coisa da igreja, às vezes se separa. Imagina você casar com uma pessoa que não é da igreja. Até com igreja diferente dá problema, né? Você crê de um jeito, um é pentecostal, o outro não é pentecostal. Um crê que pode falar em línguas, o outro crê que não fala em línguas. Um crê na cura, o outro não crê na cura. E não assim. está andando junto, né? Isso já é um jugo desigual. Você deixa a sua esposa na porta da igreja e vai para outra igreja, né? Gente, é estranho demais. Procure casar com alguém que tem um convívio. Não dá certo, né? Não dá certo. Procure casar com alguém que tem o mesmo princípio que você, que compactua com as mesmas crenças que você compactua, que crê no mesmo Deus, da mesma forma, né? Se é pentecostal, case com uma pentecostal. É melhor. Então vai ficar, né, dentro de casa aquele fogo santo, para não ficar um fogo estranho dentro de casa. Eu digo, os genros não acreditaram, né, no que Ló falou. Não. E a mulher também já no caminho, ela olhou para trás, será que vai acontecer mesmo que Ló falou? Vamos continuar. Ficou. Versículo 16, Soraya. Como, porém, se demorasse, perguntaram-lhe os homens pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Olha só. Salva a tua vida, particular, como eu disse, CPF. Agora aqui, Soraya, como você tocou no assunto, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Então, a instrução aqui, a segunda mensagem de salvação era: não olhe para trás, né? A primeira mensagem de salvação é: levanta-te, sai desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. A segunda mensagem de salvação é: não olhe para trás. Por que essa mensagem, gente? Porque mesmo depois de salvo, nós precisamos manter a salvação, né? Mesmo depois de a gente receber a Jesus como Senhor da nossa vida, a gente precisa manter essa salvação. Era como se o anjo dissesse: olha, você vai sair daqui, se você seguir as regras da minha palavra, da palavra do Senhor, porque eu estou vindo em nome do Senhor, você vai se salvar. Agora, para se manter salvo, não olhe para trás. Tem muito crente olhando para trás. Tá lá, você vê... saudade do Egito. Com saudade do Egito, das verduras, né? Eu já não como verdura, não tenho saudade nenhuma. Da cebola, do alho. Né? E como diz o texto bíblico, eles estavam com saudade das verduras. Eu nunca ia voltar para o Egito, porque eu não gosto de verdura, né? Eu nunca teria saudade do Egito, mas o povo quero voltar, queria a comida, não queria aquela comida que foi dada por Deus. Então, muito crente está voltando, está olhando para trás e tem perdido, tem acontecido o que aconteceu aqui com a mulher de Ló. Perde a salvação. Não é? Então, não é só receber a salvação, Soraya, tem que fazer mais alguma coisa, você tem que se manter salvo. Então, no versículo 18, continuando, respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu,
Versículo 19: eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me acompanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. É uma das 5 cidades que estava na lista para destruição, né? Que foram poupadas a pedido de Ló. Versículo 23: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Versículo 26: e a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. E é aquele famoso que você fala, tem crente que sai... Será? Né? Que está no deserto, mas está querendo voltar para o Egito, né? A promessa de salvação era o quê? Era para todos, mas todos tinham que obedecer a palavra. A promessa veio para todos eles, para Ló, sua esposa, suas filhas, seus genros. E observe que os genros pereceram, né? A mulher de Ló também, que era para ela também se salvar, porque a promessa era para todos. Então, ela quis fazer aqui uma coisa por conta própria, né? Mesmo se ela tivesse todo o desejo, rapaz, estou com um desejo muito grande de olhar para trás. Se ela tivesse consultado o marido, ele tinha dado aquele reforço, né? Faça isso não. Muitas vezes as pessoas não têm forças para se manter no Evangelho e não procuram ajuda. Se ela tivesse consultado meu marido, eu estou aqui me coçando para olhar para trás, né? Eu estou aqui, não aguento mais. Ele tem feito no mínimo segurar a cabeça da mulher. Não, né? olhe não. Não olhe não. Então marido é para essas coisas. Como a senhora falou, marido não é só para pagar a conta não. É para auxiliar a esposa. Marido não é só para pagar a conta não, é para fortalecer. Essa mulher precisou de um fortalecimento na sua vida espiritual, porque ela vacilou, olhou para trás, virou estátua de sal, conhecida até hoje, né? Por causa disso que ela fez. Então, na conta de Deus, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 1, né? Tanto que eu e o Pai somos um, né? Para que o mundo conheça que eu e o Pai, todos nós somos um só. Então, na conta de Deus é que a gente todos seja um só. Tem o mesmo parecer, pensa da mesma forma, não é? Falando sobre essa questão de ser um só, por incrível que pareça, ainda hoje, no século XXI, tem gente que se casa e as contas são separadas. É incrível, gente. A esposa não sabe quanto o marido ganha, o marido não sabe quanto a esposa ganha. Eles estão casados de verdade? Gente, é incrível. Século XXI, tem pessoas que têm contas divididas. De jeito nenhum, olha. Contas juntas, dívidas juntas e sucesso junto também, né? Porque eles vão... É verdade. E às vezes a mulher esconde o dinheiro do marido. Não é o caso de Soraya, não. Às vezes a mulher esconde... Eu queria ter Ela queria muito esconder. dinheiro. Vai esconder. Às vezes a mulher esconde o dinheiro do marido. Aí quando o marido já está morrendo já, a mulher diz, ei, não chore não, que eu tenho uma ajudinha aqui. Aí aparece com a salvação. Como é que pode, gente? O marido lá morrendo, suando, precisando de um auxílio, e a mulher, de repente, tem o dinheiro. Caixa 2. Caixa 2, gente. Isso é caixa 2 dentro da família. Por incrível que pareça. Se você vive, né, dessa forma, saiba que, para mim, essa visão aí não é de Deus, não. Esse negócio não é de Deus, não. Contas juntas, gente. Dívidas juntas, contas juntas. Paga-se as contas juntas e vão ter alegria juntos, né? Sim. Agora, quando for para o restaurante, paga a conta da mulher, né? Para não fugir da tradição. Que já está tudo misturado. Né? Ninguém sabe quem paga de quem, né? Na verdade. A vantagem é essa, né? Quando você vai, paga, não vai dizer, paga tu, não, paga tu, porque a conta é tudo uma só. Então dá honra para o marido, né? Paga a conta, às vezes dá honra para ela também, para ela pagar a conta, e assim continua
firme esse casamento. Então não divida, não esconda as contas do seu cônjuge, porque quando ele descobrir vai ser pior, né? Às vezes é pior. Com certeza. É pior. Então, com certeza. Você tem um marido como auxiliar, a mulher é auxiliadora, né? Idônea, como a Bíblia diz. Não confunda idona, não é idona, é idônea. A mulher é um auxiliador, é idônea. É a mulher para ajudadora, para ajudar o marido, né? A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 22, e eu quero encerrar com esse versículo, né? Se a senhora tiver mais alguma coisa, diz assim, Novo Testamento, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22, né? Esse versículo foi até uma polêmica, criaram uma polêmica essa semana, não sei em que canal eu assisti, mas foi uma polêmica muito grande por causa da questão da mulher se sujeitar. Diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 22, mulheres, sujeitem-se, a submissão, né? Sujeite-se cada uma a seu marido, sujeitar a ele como ao Senhor. No modelo que você se sujeita ao Senhor, se sujeita ao seu marido. Essa sujeição aqui é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Para você ver que essa palavra submissão é tão forte, né? Se sujeitar, que a gente interpreta diferente. Nos originais, no grego, é uma atitude voluntária de ceder. Olha, uma atitude voluntária. Não é por força, não é por violência, né? É por voluntariedade. Tem que ser leve, gente. Tem que ser suave essa atitude. Cooperar, assumir responsabilidade. Isso aqui é muito bom, porque às vezes o marido leva toda a carga e precisa dividir um pouco, né? Assumir algumas responsabilidades, a mulher, ou assumir a responsabilidade da mulher dentro da sua casa, auxiliar na criação dos filhos, né? Essa questão de arrumar a casa, hoje já tem sido muito dividido essas coisas, né? O marido vai lá, lava um prato, né? Gosta de arrumar coisas, isso aí já tem sido, não devia nem se levantar mais a questão de só a mulher que arruma a casa. Isso está muito dividido hoje em dia, principalmente nos casais mais jovens, né? E se sujeitar é levar uma carga. Muitas vezes você vê a pressão que está sobre a vida do seu esposo e vai lá e compartilha, bota um pedaço aqui comigo, tu leva um pedaço, eu levo um pedaço. Então essa é a forma de submissão genuína da mulher, né? A mulher de Ló não quis se submeter à palavra do anjo, né? Que a ordem era para não olhar para trás, e aconteceu o que aconteceu. Então mulher, não seja como a mulher de Ló. Olhar para frente, manter-se firme, olhando para Cristo. Permanecendo olhando para Cristo, para que nada de ruim venha acontecer na sua vida. Amém. Só para encerrar essa parte aqui, né? Eu quero deixar um aviso, um conselho para você que é pai, mãe. E até esse fim de semana nós vamos ter aí no domingo o Dia das Mães, né? Um bom conselho. Que você preste muita atenção aos seus filhos. Domingo, o Dia das Mães foi o Domingo das Mães que passou, né? Segundo domingo do mês. Domingo do mês, isso. E às vezes os filhos hoje em dia estão assim, né? Se tranca nos quartos, com celulares, com computadores. E os pais não ligam para saber o que é que eles estão vendo, com quem estão conversando. Então, preste atenção, abra os seus olhos, observe os seus filhos, com quem eles estão andando, se são boas companhias. Tantos jovens hoje, né, perdendo a salvação e perdendo a vida. Então, que não seja assim com seus filhos, não seja assim com o nosso filho, que a gente possa estar com os nossos olhos espirituais abertos para discernir bem todas as coisas, para estar atento e poder também cumprir a nossa missão que foi falado aqui hoje, que a nossa família seja salva e que permaneça nessa salvação. E nós precisamos também cumprir o nosso papel dentro deste propósito, dentro desta missão. Amém? Então fica esse alerta para você que é pai e mãe. Não vá pelos conselhos do mundo, mas siga a orientação divina, a orientação da palavra de Deus. E com certeza os resultados serão poderosos e abençoados. Amém? Então vamos para mais um louvor e daqui a pouco a gente volta.
porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Que pena, já estamos terminando o nosso programa, a Bíblia e a Família, mas semana que vem tem mais, se Deus quiser, se Jesus não voltar daqui para lá, né? Então nós vamos orar, encerrar esse programa, agradecer já a participação da irmã que nos ajudou cantando, irmã Maiane, e do irmão Marcílio,
trazendo uma explicação, né, da palavra de Deus para a nossa vida a respeito do tema Minha Família, Minha Missão. E nos resta agora só orar agradecendo ao Senhor por tudo que foi feito hoje. Amém? Então fecha os teus olhos, vamos agradecer. Pai, nós te agradecemos por toda essa palavra que foi exposta. A tua palavra diz que quando nós nos expomos a esta palavra, ela traz luz ao nosso entendimento. E que luz tenha chegado ao entendimento de todos aqueles que assistiram esse programa e que ainda irão assistir. Nós declaramos, Senhor, a tua paz, o teu poder alcançando essas famílias, a tua provisão alcançando esses lares, Senhor, como o Senhor bem presente na hora da angústia que tu és. Nós te agradecemos por tua fidelidade, pelo teu caráter fiel à sua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, por cada palavra implantada nos corações. Amém. Neste dia, nesta noite, neste momento que o Senhor preparou para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos recitar o Salmo 121. Eleva os nossos olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.